alunos a candidatarem-se à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Cerca de 49.500 candidatos tentaram a sorte, menos 9.000 do que há um ano. A primeira fase terminou na segunda-feira. Este valor fica abaixo do registado nos últimos anos. É só comparável ao de 2018, ano em que houve cerca de 49.360 candidaturas. Os alunos podem voltar a candidatar-se na segunda fase, que arranca a 25 de agosto. Vamos olhar para estes dados com a ajuda do Gonçalo Castro, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Gonçalo, já muito bom dia, obrigada por estar connosco. Como vemos, menos de 50.000 candidatos ao ensino superior público, o número mais baixo em 7 anos. São números que preocupam a comunidade escolar? Sim, antes de mais, muito bom dia a quem nos vê. Naturalmente que estes números nos preocupam, mas mais importante do que isso é nós conseguirmos perceber a razão destes números e, a nosso ver, há acima de tudo 3 motivos. Em primeiro lugar, os motivos demográficos. Nós temos claramente uma quebra demográfica que tem impactos no número de estudantes que são candidatos ao ensino superior. Em segundo lugar, as razões académicas. Este ano houve uma alteração do ponto de vista das necessidades daquilo que era obrigatório para um estudante se candidatar ao ensino superior, e o exame de português passou a ser obrigatório. Mas em terceiro lugar, aquela que nos preocupa mais é naturalmente os custos da frequência de um curso de ensino superior, porque nós sabemos que hoje em dia frequentar um curso de ensino superior não é só pagar a propina, temos também que pagar os custos de alojamento, os custos de vida, e é natural que estes números nos preocupem. Mas também é importante ter noção de que um estudante pode não querer ir para o ensino superior, mas isso é algo que estes números não nos permitem saber, e nós temos, acima de tudo, tentar perceber se estes números acontecem porque os estudantes tiveram a liberdade de escolher não ir para o ensino superior ou se foram impedidos de o fazer por outros motivos. Como dizia, o problema da habitação estende-se naturalmente também ao ensino e a situação é mais complicada naturalmente em Lisboa, uma realidade que naturalmente o Gonçalo conhece bem. Há casos, tem referência de casos de jovens que eventualmente deixaram de estudar por não conseguirem suportar todas as despesas, e aqui inclui-se não só a habitação, mas também naturalmente com gastos com comida, com material escolar? Sim, temos vários casos. Nós sabemos que neste momento o preço médio de um alojamento em Lisboa, de um quarto, são 500 euros. Nós todos os anos temos vindo a alertar para este aumento. Eu ainda agora, antes de entrar para o estúdio, estava a ler o Expresso, que nos diz que em 3 anos houve um aumento de 22% nos custos de alojamento. E, portanto, quando nós continuamos a aumentar os custos de alojamento, sem haver um acompanhamento das bolsas de ação social, nós vamos ter estudantes que vão ficar impedidos de estudar porque simplesmente não têm o rendimento disponível que um curso no ensino superior requer. Nós, o ano passado, tivemos o caso de uma estudante que ia e vinha de Peniche para Lisboa todos os dias. E, portanto, são estas situações perversas que este sistema está a provocar aos nossos estudantes. E depois temos a outra questão, que é, eles precisam de estudar, eles querem estudar, vieram para Lisboa para estudar. E vão ficar desesperados e vão ser ajustados para um tipo de soluções que não é naturalmente o ideal. E eu dou-lhe um exemplo. Nós temos, na Universidade de Lisboa, 52% dos estudantes a viverem em alojamentos que não têm contrato de alojamento. E, portanto, isto permite aos senhorios uma série de práticas que não são recomendadas, obviamente. Aumenta a precariedade, é isso? Claro que sim, não só aumenta a precariedade, mas como põe os nossos estudantes em condições que de um dia para o outro podem precisar de ter que sair de casa. Nós temos casos de estudantes que vêm falar connosco porque de um dia para o outro o senhorio expulsou-os de casa, mas eles não têm os mecanismos legais para os defender, exatamente porque não têm um contrato de arrendamento. Gonçalo, identificados assim, no fundo, os problemas ou o que pode estar na base destas 50.000 candidaturas apenas, de que forma é que podemos olhar para as soluções para estes problemas? Porque, no fundo, o que lhe quero perguntar é de que forma é que os estudantes estão a interpelar as reitorias, as universidades, o governo, para tentar solucionar estas questões? Sim, eu tenho dito que os estudantes neste momento não estão preocupados em estudar, estão preocupados em chegar até ao final do mês. Mas aquilo que é importante é exatamente o trabalho que associações e federações como a AUEL têm feito junto dos decisores políticos e dos decisores universitários. E aquilo que nós temos vindo a dizer sempre, com o Movimento Associativo Nacional, que eu acho que é bastante consensual neste aspecto, é que é preciso soluções, primeiro, a curto prazo, mas também as soluções a longo prazo. A curto prazo nós estamos a falar de um reforço do complemento de alojamento, um reforço do sistema de ação social como um todo,
portanto, o aumento das bolsas e esse tipo de questões que nos permitem, a curto prazo, ter um aumento do rendimento disponível para os nossos estudantes. A longo prazo, a solução é simples e é, na realidade, a solução para o mercado de habitação como um todo. É preciso construir mais, a preços acessíveis, residências públicas, porque a verdade é que nós temos visto em Lisboa várias residências privadas a aparecer, mas a questão é que os preços que as residências privadas praticam não se coadunam com o dinheiro disponível de um estudante neste momento. Os estudantes em Lisboa gastam 60% a 70% do seu orçamento só em alojamento. E depois têm os outros 30% para gastar nas restantes despesas do seu dia-a-dia, mas nós temos que ter em conta que um estudante universitário tem mais para fazer do que estudar. A universidade é um sítio que forma pessoas, e formar pessoas não é fechar estas pessoas dentro de salas que têm práticas pedagógicas que também são bastante antiquadas, e já está. Um estudante universitário tem uma vida, vive uma vida de desporto, vive uma vida de lazer, e que é importante, porque é importante para a formação de um cidadão competente como um todo. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a alertar é que é preciso urgentemente disponibilizar mais residências públicas de forma a aumentar o rendimento disponível dos estudantes para eles conseguirem ter uma vida que não seja só estudar, porque é isso que é importante, porque se nós formos a ver também, há vários casos de questões de saúde mental e os gabinetes de apoio psicológico também não chegam, e, portanto, aquilo que é importante é que nós temos que olhar para o ensino superior de uma forma integrada, como um todo, porque o problema da habitação não se dissocia do problema da saúde mental nem do problema do custo de vida. E, acima de tudo, o nosso ensino superior, neste momento, enfrenta uma crise sistémica que precisa de ser resolvida. E o primeiro passo para a resolver é através de residências públicas, o aumento da construção de residências públicas, para conseguirmos dar uma casa a estes estudantes que querem vir estudar, porque querem um futuro melhor, querem ser mais formados, mais qualificados, para conseguirem receber um salário que corresponda às expectativas que lhes foram transmitidas ao longo da vida. Gonçalo Castro, muito obrigada por nos trazer o outro lado destes dados preocupantes, o lado dos estudantes, que também é importante ouvir. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. 5 pessoas ficaram feridas.